Como calcular o preço de revenda das suas roupas sem medo de tomar prejuízo, com toda segurança e entender que você está no caminho certo. Eu sei que precificar é um dos grandes desafios de quem revende roupa, principalmente ali no início. E olha só, tem um relato de uma seguidora nossa que uma vez ela chegou para a gente e falou assim, ó, eu não sei o que eu estou fazendo errado, porque eu vendo muito, eu trabalho muito, só que chega no final do mês eu não vejo a cor do dinheiro, eu não sei realmente o que eu estou fazendo de errado. E a gente, conversando com ela para tentar entender, a gente perguntou para ela como é que você precifica as suas peças. E ela disse que copiava as pessoas da cidade dela. Só que, por mais incrível que pareça, isso é muito normal e muito comum, pelo menos ali no início, ou até a pessoa entender como é que precifica de forma correta, sabe? E é um erro que realmente pode levar o seu negócio a fechar, você se frustrar. Só que tem uma solução, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode acabar com esse, né, trabalho todo e chegar no final do mês não ter dinheiro, tá? A gente vai te mostrar um caminho para você enxergar se você tem lucro ou não. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o melhor caminho aí para você precificar as suas peças. Eu sou o Júnior Martins, sou aqui da Viver de Loja e há mais de 8 anos a gente ajuda aí revendedores de roupa a venderem mais, seja pela internet, seja presencial. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já segue aí o nosso canal se você não segue, já clica no sininho para você receber notificações sempre que a gente lançar um novo vídeo aqui no canal. E se você conhece uma revendedora de roupa que está iniciando sua jornada ou que tem dificuldades na revenda de roupa, compartilhe esse vídeo com ela para a gente aumentar mais ainda a nossa comunidade, que é uma das maiores comunidades de revendedores de roupa do Brasil. Então vem comigo, vamos para o vídeo que hoje o conteúdo está insano. Ó, a precificação, ela realmente é um dos pontos mais importantes aí na hora de você fazer a revenda das suas roupas. Só para você ter uma ideia, eu estava aqui antes de eu gravar esse vídeo, fazendo uma pesquisa sobre o mercado e as causas que levaram empresas a fecharem, né? Negócios, principalmente pequenos negócios, a fecharem em 2024. Só no primeiro semestre, né, de 2024, mais de 600 mil empresas fecharam. E por que elas fecharam? Muito provavelmente por falta de planejamento financeiro, de estrutura. E a precificação ela está muito ligada a esse planejamento. Então, você precificar de forma correta, ele é muito importante para o seu negócio, para você começar a crescer, para você entender se você vai ter prosperidade ou não no seu negócio, enfim, para você fazer reinvestimentos inteligentes e organizar as suas metas. Então, precificação, ela não pode ser um achismo, ela precisa ser estratégica. A precificação precisa ser estratégica. E o fato de você olhar para o seu concorrente e copiar o preço dele vai te levar às ruínas, né? O mais rápido possível. Por quê? Porque o seu negócio é diferente do negócio do seu concorrente. A forma que você compra, a negociação que você tem com o fornecedor para essas peças chegarem até você é diferente, os seus custos são diferentes. Então você não pode só copiar o preço do seu concorrente. Você pode se basear nele, entender como é que está o mercado, fazendo uma pesquisa de mercado, mas nunca copiar. Você precisa, na hora de precificar, colocar o preço nas suas peças de acordo com a realidade do seu negócio. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso hoje. O que você precisa se preocupar para você ter uma precificação boa e que vai te levar ao sucesso. E o primeiro ponto é você entender se na hora que você está revendendo aquela peça, se você tem lucro. O lucro é que faz o seu negócio crescer. O lucro é que vai fazer você pagar as suas contas. O lucro é que vai colocar dinheiro no final do mês no seu bolso. Então você precisa entender se aquela revenda está te dando lucro ou não. E para você entender se você tem lucro ou não, você precisa, de uma vez por todas, entender os seus custos.
Você precisa saber quanto que você gasta todos os meses revendendo as suas peças para você entender se você tem lucro ou não na hora que você está precificando. Então, esse é o ponto-chave, é você entender todos os seus custos, tá? Você precisa entender os custos da mercadoria para ela chegar até nas suas mãos. Você precisa entender os custos que você tem toda vez que você vende uma mercadoria. Você precisa entender todos os seus custos fixos, aqueles custos que já começam o mês, você já está devendo ele. Só depois que você mapeia todos esses custos é que você realmente vai entender se a sua precificação está te dando lucro ou não e se o seu negócio vai ter uma saúde financeira boa ou não. Olha só, esse detalhe que eu fiz, eu peguei essas calças aqui, uma calça no Dunas, lá na Florença. Eu vou revender essas calças aqui. Essa calça, eu pego no fornecedor, olha só, calça muito bonita, sai muito. Eu pego na mão do fornecedor, direto de fábrica, a R$18. Esse é o preço que eu pago nessas calças. Vamos começar a entender essa questão dos custos, só para você entender se copiar o seu fornecedor ou seu concorrente é uma boa ou não, ou se você entender os seus custos é a melhor opção. Então eu pego essas calças a R$18. Eu fazendo uma pesquisa de mercado, olha só, bem rápida aqui, eu vi que dessa calça aqui, tem gente vendendo de R$19,90 e tem gente vendendo a R$140. Então esse aqui, ó, é o intervalo de preços que eu tenho. Eu consegui encontrar fornecedores ou concorrentes vendendo a R$19,90 e consegui também encontrar concorrentes vendendo a R$140, tá? Se eu comprei a R$18 e eu for seguir a mesma cabeça lá da nossa seguidora, o que vai acontecer? Eu venderia ela por R$19,90? Se eu vender ela por R$19,90, eu vou ter R$1 de lucro. E pior que não. Porque no meio disso tudo, eu ainda ia ter os custos, né? Por exemplo, custos de embalagem, eu ia ter custos, por exemplo, se eu ofereço lá a opção de pagamento por cartão e taxas de cartão, eu ia ter taxas de impostos, se eu fizer um marketing, eu ia ter o custo do marketing, enfim, então eu teria outros custos para eu poder vender essa mercadoria. Então esse R$1 já ia embora muito rápido, eu já teria prejuízo vendendo essa peça a R$19,90. E para piorar, eu ainda tenho os meus custos fixos, eu tenho aluguel, eu tenho energia, eu tenho água, eu tenho contador para eu pagar. Como é que eu ia pagar tudo isso? Eu poderia vender 1.000 peças o mês todo, mas ia chegar no final do mês, eu ia estar zerado, devendo e ainda devendo tudo isso aqui. Então, se eu não entendo os meus custos e eu vou lá e copio o meu concorrente, infelizmente eu já estava fazendo de forma errada e já estaria ali trabalhando de graças e pior, eu estaria pagando para trabalhar. Então, qual é o correto? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso entender 3 custos. Qual é o primeiro custo que eu preciso entender? Eu preciso entender o custo dessa mercadoria, né? Hoje, a R$18 essa calça, se eu compro a R$18 essa calça, ela precisa chegar até na minha casa, né? Ou eu vou buscar essa calça no fornecedor, ou essa calça vai chegar na minha casa. Vamos imaginar que eu sou de fora de Goiânia e eu pedi pelo WhatsApp essa peça. Então, eu vou pagar um frete. Eu vou pagar um frete. Se eu vier aqui no simulador, olha só, eu tenho aqui, essa planilha ajuda muito a gente a precificar. Eu sei que a calça pantalona custou R$18, né? Se eu vier aqui usar o normal, que é multiplicar por 2, um markup de 2, eu venderia ela por R$36, no mínimo, tá? Só que aqui eu tenho que o custo dessa peça não é só R$18, porque eu tenho custo de aquisição, né? Ou eu vou comprar, eu vou lá na cidade, e aí eu tenho custo de
ônibus, né, de estadia, de alimentação, e esse custo precisa estar aqui na composição do custo da peça, ou eu peço para me mandarem e vai chegar por frete. Vamos supor que eu comprei lá 100 calças dessa e paguei R$ 100 de frete, ou seja, R$ 1 a mais eu vou ter de custo por peça. Então, em vez de eu ter que comprar ela por R$ 18, essa calça saiu, na verdade, a R$ 19 para mim. Não foi só 18, porque tem um custo de aquisição. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa preocupar. Coloca no papel aí, ou usa uma planilha como essa aqui, ó, e anota todos os custos que você teve para adquirir essa mercadoria. Só assim você vai entender o custo real dessa peça para você, tá? Então, em vez de eu vender por 16, no mínimo eu teria que vender por R$ 38. E aí vem outro custo muito importante que você precisa se preocupar, que são os custos variáveis. O que são os custos variáveis? Toda vez que você vende uma peça, uma calça dessa, por exemplo, você tem um custo. Custo de embalagem, por exemplo. Você não vai simplesmente entregar essa mercadoria para o seu cliente. Assim, ó, toma. Você comprou a calça, toma. Não é assim. Você vai colocar ela numa embalagem bonita, bem preparada, né? Uma embalagem que vai trazer a lembrança da sua empresa para aquele cliente. Então, você vai melhorar a experiência de compra do seu cliente. E a embalagem é o primeiro papel dela, é essa, né? É trazer aquela experiência, nossa, a embalagem é muito bonita, dá valor para a peça. Né? Você entregar uma calça como essa aqui, dentro de uma embalagem bem preparada, é outra experiência que o cliente tem. Entende? Isso faz com que você pode até cobrar mais um pouquinho, porque essa experiência conta, tá? Então você vai ter um custo de embalagem. Imagina que você, por exemplo, tem ali toda vez que você vende uma calça dessa, você coloca ela numa embalagem bonita e esse custo da embalagem é de mais ou menos R$ 5, tá? R$ 5. Se a gente voltar aqui no simulador, olha só. Antes, eu tinha ali uma margem de contribuição de R$ 19, ou seja, eu comprei de 19, multipliquei por 2, o que vai me sobrar é 19. Só que agora eu entendendo, por exemplo, que eu vou colocar numa embalagem, eu tenho que tirar o custo dessa embalagem também. Né? Então, se eu vou tirar o custo da embalagem, o que vai me sobrar depois que eu vender ela por R$ 38 não é mais 19, é o quê? São R$ 14. Tá vendo que já diminuiu? A margem de contribuição é o quê? É o que sobra. Por exemplo, se eu vendi a R$ 38 e tirei os custos variáveis, vai me sobrar um valor, que é esse valor aqui, R$ 14. Então, se eu vendi a R$ 38, tirei o custo da embalagem, né, que era de R$ 5, então me sobra R$ 14. Esses R$ 14 é a minha margem de contribuição, é o que vai me ajudar a pagar o quê? As minhas contas fixas, que eu vou te explicar agora. Então, ali nos custos variáveis, você precisa colocar o custo da embalagem. Se você oferece cartão de crédito, você precisa informar aqui quanto que você paga de taxas toda vez que você vende no cartão. Se você paga imposto, né, e eu te oriento a registrar a sua empresa, trabalhar legalmente, pagar imposto, porque principalmente agora com a reforma tributária, o governo vai estar mais de olho ainda no que entra na sua conta. Então, se você tiver irregular, depois o rombo é pior ainda. Então, você vai pagar ali uma média de 6% no início. Você precisa aprender a fazer anúncios, então você vai ter esses custos. Toda vez que você vende uma peça, você tem esses custos aqui. E aí o seu lucro, que antes era de 19, passou a ser 14 com a embalagem, com todos esses custos, agora você tem uma margem de contribuição de R$ 10,77. E é assim que você vai entendendo. Ó. Em vez de sobrar 19, agora com os custos variáveis mapeados, eu sei que vai me sobrar R$ 10. Tá? E aí vem um outro custo muito importante que você precisa ter mapeado, que são os custos fixos da sua empresa, não o seu, tá? Da sua empresa. Tá? Você tem uma loja hoje, então você paga aluguel. Quanto que é o aluguel? R$ 1.500.
Lá você paga energia? Pago. Você paga água? Pago também. Você tem internet? Tem contador? Então você vai mapear esses custos, e esses custos são o quê? São os custos que você já tem fixo todos os meses. Quando você tiver a loja, você precisa pagar isso aqui no começo, no final do mês. Então, é um custo que você já inicia o mês devendo, ele é fixo. Tá? Então, você precisa colocar no papel e entender quanto que você precisa ter de dinheiro no caixa para pagar esses custos no final do mês. E um custo que ninguém coloca no papel, e ele é um dos mais importantes, é o seu salário. É o seu tempo de trabalho. Você precisa mapear e precisa colocar valor no seu tempo de trabalho. Quanto que você quer ganhar por mês? E é a sua empresa que vai te pagar. Precisa estar dentro do seu custo fixo o seu salário. Então, se eu quero ganhar R$ 2.000, isso é o que eu mereço, então eu vou colocar aqui R$ 2.000. Eu vou trabalhar para a empresa me pagar R$ 2.000. E é esse o seu salário. Tá? Então, você precisa criar estratégias mensais e a sua precificação precisa olhar para esses custos fixos aqui e entender, ó, eu tenho tanto de custo fixo, inclusive tem R$ 2.000 ali, que é do salário do dono da loja, que a gente precisa pagar. Então a gente precisa vender quantas peças por mês para ele pagar todos esses custos, né, de 3.980. Então você precisa ter muito claro e anotado esses custos aqui. Por quê? Porque na hora de quando você entende o custo de aquisição da mercadoria, os custos variáveis e os custos fixos, fica fácil de você entender se você está tendo lucro ou não. A sua margem de contribuição é que vai te ajudar a verificar isso. E você consegue, olha só, entender quantas peças, né, qual a sua meta de vendas mensal que você precisa atingir para você pagar todas as suas contas, inclusive o seu salário. Então, se eu estou precificando a minha peça lá, vezes 2, por exemplo, e eu estou tendo uma margem de contribuição de R$ 10 por cada peça que eu vendo, eu preciso vender 370 peças todos os meses para eu pagar os meus custos fixos, inclusive o meu salário. Ah, Júnior, é muito difícil eu vender 370 peças todos os meses. E aí o que você precisa agora entender? É trabalhar a sua precificação. Eu sugiro você fazer um estudo e entender e aplicar um markup acima de 2,5, tá? Porque olha só, quando você mapeia você coloca um markup de 2,5, a sua margem de contribuição já sobe para R$19, quase R$20. E aí fica mais tranquilo, né, as suas vendas. Você vai começar a trabalhar com mais estratégia. Né? Você já vai vender, precisa vender 200 peças por mês para você pagar todos os seus custos. Quando você faz ali uma boa pesquisa de mercado, você vai entender que tem concorrente seu vendendo a R$140. Se tem gente vendendo essa calça a R$140, por que você também não pode? Olha para esse concorrente, não para copiar, mas entenda as estratégias dele e tente trazer para o seu negócio. Você precisa vender por 140, talvez você, para ser mais competitivo, multiplica por 4 aqui, venda a 76, a sua margem de contribuição vai ser de R$45. E aí você pode trabalhar mais tranquilamente com estratégia todos os meses e vender 87 peças, que aí você já vai estar pagando todos os seus custos e ganhando esse salário de 2.000. Então, entender todos esses custos, tá? O custo de aquisição da peça, os custos variáveis e os custos fixos da sua empresa é muito importante e é o que define o seu sucesso. O lucro da sua revenda é o que vai fazer você evoluir, é o que vai fazer você investir mais na sua empresa, ter mais estoque, ter uma vida financeira mais saudável, realmente alcançar as suas metas no final do mês, criar sonhos e correr atrás desses sonhos. Então, você entender se está tendo lucro ou não é muito importante. E copiar o seu concorrente não vai te trazer sucesso, vai te dar dor de cabeça e às vezes vai te frustrar porque você não conseguiu atingir ali as suas metas. Então, precificar
Você viu aqui através dessa planilha que é muito simples. Você precisa só mapear todos esses custos e entender se você está sendo competitivo ou não. Se você gostou desse vídeo, então já deixa um comentário aqui para mim, me fala como é que você está precificando, o que você quer escutar aí para o próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.